Bom, gente, boa tarde. Nós vamos voltar para a programação e agora a gente vai ver a palestra do Fabrício Benevenuto. Essa palestra vai ser muito legal porque é um trabalho que já tem um certo tempo e que está nas notícias. Então, talvez vocês já devem ter visto o Fabrício dando entrevista em programas de televisão ou nas diversas vezes, né, que ele foi entrevistado pelo New York Times. O cara é chique, sabe? O cara não se mistura com pessoas pequenas como eu, né? Eu já fui no Congresso chamado também para falar sobre esse assunto de fake news. É uma autoridade no tema, certo? E ele trabalha com isso aqui na pós-graduação no DCC. Fabrício, por favor. Obrigado, Daniel. Eu vou apresentar o projeto que a gente construiu sobre fake news e explicar alguns resultados que a gente obteve, vem obtendo e por que a gente fez um projeto um pouco mais engajado. O projeto tem um formato um pouco diferente. De maneira geral, né, trabalhando nesse tema de notícias falsas, ou na verdade de segurança cibernética há alguns anos, dentro das redes sociais principalmente, então os problemas são spam, são outros problemas ali dentro. Quando começou essa coisa toda de notícia falsa, principalmente quando a gente viu o que aconteceu nas eleições americanas, né, a gente já tinha alguns projetos, alguns trabalhos sobre bots no passado, mas quando a gente viu as eleições americanas, a gente falou assim, caramba, está num outro patamar, né? E assim, dado o vazio político que a gente estava com o impeachment, com tudo mais, falei assim, cara, vamos, né, os Estados Unidos é um trendsetter, né, não sabia que ia ter bastante notícia falsa na eleição seguinte aqui no Brasil. Aí a gente resolveu ter uma abordagem diferente. Como cientista, quase sempre o que a gente constrói precisa de dados, de coisas que já aconteceram, para a gente dentro do laboratório, num ambiente controlado, fazer experimento, criar algoritmo, formas de detectar, por exemplo, um bot, coisas do tal. Você tem que fazer isso de dentro você tem que ter um dado rotulado, você tem que ter algo que já aconteceu para você conseguir criar esse tipo de solução. E era assim que a gente vinha atuando. E aí a gente falou, cara, é uma guerra perdida, porque a gente assistiu o estrago para pegar os dados e depois fazer alguma coisa para uma solução que vai ficar nos artigos científicos, que vai ficar como uma solução acadêmica, mas já passou, né? A eleição já vai ter passado, a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente é expert nesse assunto, por que a gente não faz algo diferente que realmente possa influenciar na eleição? Mas isso é muito complicado, né? Existem até regras eleitorais, tem um monte de coisa que a gente não pode fazer, né? O período eleitoral é cheio de restrições. Então, botar um sistema que tem algum poder de identificar algo falso, ou de alguma maneira influenciar, mesmo que seja pouco nas eleições, é algo muito complicado, né? Então, mas a gente tomou essa direção e fez esse projeto. Então a ideia seria colocar sistemas no ar capazes de trazer transparência. E a gente fez 6 sistemas, né, outros de menor relevância, mas esses aqui são os 2 que tiveram maior impacto, que trouxeram alguma coisa realmente de contribuição. Eu vou falar deles até por questão de tempo e para a gente não fazer uma palestra muito corrida, apresentando um monte de coisa aqui, para a gente ir um pouquinho mais em detalhe. E vocês vão ver o viés aqui, o acadêmico e a pegada acadêmica que a gente dá aos trabalhos e ao mesmo tempo houve essa coisa de colocar um sistema no ar. Então ele atuou durante a eleição. Ele teve alguma interferência, algum contato com a eleição enquanto ela acontecia. Não é prática da ciência normalmente, né? É um caminho um pouco diferente. Esse projeto Eleições Sem Fake está no ar no site, um pouco desatualizado, desde ali pós a eleição a gente não mexeu muito mais no site, focou principalmente nos artigos científicos. Mas antes, durante a eleição, a gente estava focando muito mais em ter um sistema real, algum tipo de solução. O que foi antes de eu passar, né, o que é a linha que está por trás desses 2 sistemas aqui que eu vou falar? Transparência, na verdade está a linha do projeto inteiro. A gente não vai, em ponto algum do projeto, apontar que alguma coisa é falsa ou apontar que determinado candidato fez alguma coisa ilícita, ilegal, alguma coisa do tipo. A gente não vai fazer isso. Não vai, né, defender um candidato ou outro, muito menos isso, né?
A ideia seria abrir algumas caixas pretas para que houvesse transparência. Transparência que eu falo em termos de quais propagandas ocorreram dentro do Facebook, quem fez, para quem pagou, coisa do tipo que a gente queria abrir. E a outra é o que está acontecendo dentro do WhatsApp. Mas a gente mesmo não ia fazer nada com o conteúdo, apenas dar esse conteúdo para um jornalista, para quem quer que seja, para quem, ou mesmo para a população de maneira geral, para eles tomarem alguma atitude. Então a gente tomou essa ideia de, olha, como cientista da computação, a gente faz coleta de dados que às vezes muita gente não consegue fazer. Vamos abrir esse dado. Era essa a ideia. Simples, né? Mas as coletas não são tão triviais de se fazer. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do contexto de anúncio no Facebook, no Instagram. Quem aqui já fez algum anúncio dessas redes? 1, 2, 3. Tá mais do que eu esperava. Né? A ideia, quem já fez ali dentro do Facebook viu o poder que né? O tanto que o negócio você faz uma propaganda microdirecionada, né? Como que é a ideia aqui? Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu tenho feito cerveja artesanal. Então, eu recebo propaganda só disso, né? No Facebook, em todos os lugares, na verdade. Por quê? No Google, eu busquei por isso, fiz buscas relacionadas a esse tema, né? Na Amazon, comprei livro sobre isso. No YouTube, eu vi um monte de vídeo sobre como fazer. E no Facebook, eu entrei em grupos, dei like em coisas que são, no Instagram, em coisas relacionadas a esse tema. Consequentemente, as propagandas nesses sistemas todos são feitas nesse tema, né? As propagandas que eu recebo são nesse tema. E isso é uma área da computação que avançou, né? Recomendar a propaganda certa para a pessoa certa é um problema computacional, uma recomendação, é um problema de encontrar quem você quer otimizar, é onde esses caras ganham dinheiro, certo? E uma empresa como o Facebook, por exemplo, quanto vale o Facebook, né? Quanto está valendo? 600 bilhões, sei lá, mais que isso, de dólares, né? E eles ganham dinheiro só com propaganda. Então não é um só, né? É uma coisa é um mercado aí muito grande. E o que foi que eles desenvolveram? O Facebook, principalmente, eles têm essa noção do que a pessoa tem interesse, do que ela gosta. Né? A partir dos likes, a partir do tempo que ela fica numa propaganda, ele registra isso também, porque você está rolando a tela. Parou, ele está registrando. Ele sabe o que prendeu sua atenção. É muito poderoso o design do site, ele captura tudo que ele precisa saber sobre o quanto de interesse você tem em alguma coisa, não só pelo like. Né? Então, como funciona o impulsionamento? Aqui eu vou fazer uma propaganda para... Eu entro lá no site, anúncio, vou fazer uma propaganda. Né? E aqui eu mirei Pará de Minas, né? Mirei minha cidade natal. Eu escolhi pessoas com idade entre 13 e 35, só para dar um exemplo. Né? Escolhi mulheres, são coisas aleatórias aqui, tá? High school, nível de renda familiar entre 2.000 e 3.000, interesse em religião, tá? Isso nós estamos falando de atributos ainda básicos, né? Como é que ele sabe a renda familiar? Ele infere. Quando você marca qual que é a sua profissão, ele captura qual deve ser a renda dessa pessoa, e aí vem familiar ainda, né? E aí o Facebook te fala, tem 6.500 pessoas com esse perfil, né, que você mapeou. Você pode fazer uma propaganda para pessoas aqui da UFMG com interesse em yoga, com interesse em alimentos sem glúten, a quantidade de coisas é absurda. E para se ter uma ideia aqui, a gente fez um experimento mesmo de coleta de todos esses possíveis interesses para se ter uma ideia qual é a dimensão disso, quantas coisas eu posso mirar. Só nos Estados Unidos, não olhamos outros países, apenas focados nos Estados Unidos, existem aqueles interesses ali em cima que são, a gente chamou de atributos, que são as coisas básicas ali que ele já te fornece, e existem esses interesses livres aqui, que são palavras, mas você busca palavra, mas não é qualquer palavra.
tá? Ele permite, você tem que escolher aquela palavra. Você começa a digitar a palavra, ele autocompleta com alguma coisa que está na base dele. Né? E daqui dos de baixo, repara, tem até, olha, viciado, relações do mesmo sexo, quer dizer, a pessoa tem interesse naquilo, né? Você pode fazer uma propaganda para ela. A gente achou 260 mil atributos. Então, é muita coisa. E você pode combinar tudo isso. E além de poder mirar, você pode excluir pessoas com determinados atributos. A gente explorou, antes das eleições, artigo científico que a gente fez, era mostrando que, por exemplo, dava para fazer propaganda discriminatória. Você pode excluir pessoas, vamos supor, propaganda de emprego, pode excluir pessoas por idade, por gênero, e por aí vai, tá? É muito absurdo, dá para fazer. O Facebook defende bem disso, ele fala que, olha, o que a gente faz você, aqui dentro dessa sala, nesse momento, alguém pode cometer qualquer tipo de discriminação, da mesma forma na plataforma deles. Ele permite que qualquer um faça coisas erradas lá dentro, não necessariamente ele é culpado por isso. Essa é a defesa dele. Ele não está fazendo o ato apesar de permitir. Mas é controverso. Bom, aí chegou as eleições de 2016. E aí, nos Estados Unidos, ainda tem um cenário pior aqui do que o nosso, porque pode ter financiamento de campanha, vindo de empresa, e está liberado propaganda no Facebook. Pode fazer o que você quiser lá. E aí começou a notícia falsa através do impulsionamento. Você manda para um grupo específico de pessoas uma mentira. Né? E o Facebook ganha dinheiro com isso. Então, aconteceu nesse jeito. Talvez a coisa... Aqui eu peguei algumas propagandas, a velha de que o Barack Obama é muçulmano, algumas coisas para desacreditar a imprensa em si, ligação de religião com um candidato, enfim, são coisas... A gente fez um estudo a partir das propagandas. Vocês sabem daquela história de que houve um grupo, uma agência de inteligência russa que rodou propagandas, e não foi pouca, nos Estados Unidos durante esse período eleitoral, próximo das eleições. O Facebook revelou quais são essas propagandas para o Senado americano e que tornou esse documento público. A gente pegou um PDF, esse PDF conseguiu extrair as propagandas que aconteceram ali dentro, recuperou um monte de informações sobre essas propagandas a partir da própria API do Facebook e fez um estudo sobre essas propagandas. Aquilo ali é a conclusão do nosso estudo. Tá? Primeiro, as propagandas não eram sobre um candidato ou outro. As propagandas russas, tá? Que foram feitas por uma agência de inteligência russa, elas eram divisíveis. Elas miravam temas que são divisíveis. Segundo, a taxa de clique nessas propagandas era 10 vezes maior do que o Facebook, do que uma propaganda típica no Facebook, que já é considerada a maior do mercado. Era 10 vezes maior. Ou seja, prende muita atenção mesmo, faz a pessoa engajar de alguma maneira, aquilo e por fim, essas propagandas foram enviadas ao longo de 3 anos e não de uma só vez. Ou seja, a gente estava alertando que essa plataforma pode ser abusada de uma maneira muito, muito bizarra, a ponto de você ter interferência externa numa eleição. É uma coisa que você tem que se preocupar. Um país tem que se preocupar, uma eleição tem que se preocupar com isso. Bom, ainda não cheguei no eleições sem fake, né? Estou explicando como é que funciona, alguns estudos que a gente fez. E a gente falou, o que a gente pode fazer por isso? O que a gente pode fazer para dar uma contribuição nesse espaço e tentar trazer algum nível de proteção para isso? A ideia da transparência. Mostrar que a propaganda que aconteceu, um banco de dados público de propaganda, algo assim, permitiria pelo menos alguém auditar e saber que aquilo ali ocorreu ou não. Expor a propaganda. Então o que a gente fez? Vamos criar um plugin no Chrome e no Firefox, que as pessoas vão instalar, vão ser voluntários, quem for voluntário instala isso e manda a propaganda para a nossa base de dados. E essa base de dados vai ser pública. Nós não vamos fazer nada com ela, vai ser pública. E aí a gente fez isso, e divulgou e tudo mais. Quando foi uma reportagem da BBC que explicou o que era o nosso projeto, saiu, foi a que teve maior impacto. A gente divulgou aqui pela UFG, vários jornais, mas essa da BBC foi muito mesmo. A gente chegou a ter 2.000 pessoas no momento acessando o sistema, como produto, e mandando as propagandas. Isso gera um overhead enorme
O cara vai dando um scroll ali, cara, e bater uma propaganda, ela vem para o banco da gente. O plugin é de código aberto, como todo plugin que ele está rodando no cliente. É possível você ver qualquer plugin que você instala no seu Chrome, você pode ir lá e ver o código dele. Então, nosso plugin é código aberto, para pessoas verem que a gente não está coletando nada demais, porque se for pensar, é inclusive. Ele vê o plugin, o código, vê tudo que você está navegando, e quando ele vê que você está no Facebook, e ele vê que teve um link patrocinado, apareceu, né, na sua timeline, aí ele pega a informação e manda para a gente só vê isso, certo? E não tem identificação da pessoa. Então, a gente construiu esse banco de dados. E foi muito interessante isso. Quando saiu essa... Aqui, rapidinho, deixa eu mostrar. Aqui é o plugin do Chrome. Hoje, esse plugin do Chrome foi removido pelo Google, acho que pelo nome Facebook está nele. Ele removeu, ele achou estranho. O do Firefox ainda está de pé. A gente fez um pedido no Google para reativar, né? Estamos aguardando, mas isso é complexo mesmo. Eles desconfiam de plugins e tal, pode ser alguma coisa abusiva, né? Então, não é nosso caso, mas o nome Facebook deixa alguma suspeita, né? Não coletou. Aqui é um exemplo de propaganda que a gente coletou, tá? Aqui, ó, é a propaganda que foi feita. Aliás, quem fez o anúncio é a página que fez o anúncio. Então, a página era essa, Operação Bolsonaro. O anúncio foi feito aqui, ó, em 2018 e tal, até a hora que ele fez. Aliás, desculpa, ele não foi feito nesse momento. Quando ele foi visto por um voluntário, né? Quando ele chegou na nossa base. E aqui qual que é o conteúdo? O conteúdo era só esse: tire Bolsonaro, a página que vai mandar a esquerda para a série B. É um negócio que o cara tem funcionando para atrair seguidores. Só isso. Aí a pessoa vê aquilo e fala só, né? Dá um like e tal, a partir daquilo ali está seguindo a página. E aqui foi quem foi o alvo. Essa é uma explicação do Facebook muito sucinta. Ele fala: você está vendo essa página porque eles querem alcançar pessoas cujos amigos curtiram essa página. Ou seja, seus amigos curtiram e aí por isso você vai ver. Eles mandaram, foi assim que foi feita a propaganda. Mas a fórmula que eles usam é muito mais complexa. Eles põem pessoas do Brasil, de tal idade. Isso aqui o Facebook dá uma explicação muito simplista. A gente coleta ela de toda forma. E a gente põe isso no banco, exposto. E aí, essa reportagem da BBC foi muito interessante porque o TSE, por exemplo, respondeu a reportagem da BBC sobre o nosso sistema. O TSE falou: olha, o TSE, não cabe ao TSE fazer esse tipo de monitoramento, né? O TSE, como toda a justiça, é reativo, precisa vir uma denúncia, né? O que acontece é que, normalmente, o TSE funciona como um partido denunciando o outro, uma irregularidade no outro, certo? Ele precisa disso. Então o partido precisa monitorar o que o outro está fazendo e falar: olha, esse cara fez uma coisa ilegal aqui e tal. O TSE vai lá, avalia e dá multa ou dá direito de resposta e avalia o que vai fazer. O problema é que na propaganda microdirecionada isso pode ser feito até num raio de 1 quilômetro. Vou mandar as propagandas para esse raio de 1 quilômetro. A chance de alguém do partido não receber e não conseguir avisar o TSE é muito grande. Você pode mandar, né? Aquela propaganda ali foi para os amigos. Se você tem muitos amigos que deram like na página Operação Bolsonaro, você vai receber. Então pode ser que a gente crie essas bolhas, né? Então é muito fácil, é difícil auditar. Esse é o ponto. E o Facebook respondeu que tinha intenção de fazer uma base de dados semelhante a essa, tornar isso público, fazer uma abordagem semelhante, porém não tinha plano de fazer no Brasil. O plano inicial era fazer na língua inglesa, né, para Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Essa foi a resposta deles. Aí a gente ficou, sempre que me perguntavam de novo no Facebook, eu acho que incomodou, e o pessoal do Facebook, eu conheci eles, conheci bem, o pessoal fez um esforço danado de tentar fazer isso atento às eleições brasileiras aqui no Brasil também. E eles fizeram. Eles criaram essa base pública, né, de anúncios políticos no Facebook. Desculpa, essa aqui é a nossa. Nós criamos a nossa base, anúncios e tal. Eu pressionei, como, né, ali, a gente pressionou um pouco, eu apresentei no Senado esse projeto, deram atenção, né, no que a gente estava desenvolvendo, e eu acho que esse debate, eu escrevi um artigo na Folha, eu nunca tinha feito isso, para pressionar, que isso tinha que ser feito algo para proteger a eleição. Eu, honestamente, achava que o perigo estava aqui. Depois ele acabou acontecendo maior dentro do WhatsApp. Nesse ponto a gente achava que aqui ia acontecer um abuso muito grande. Era o início do ano e tal. Acho que
por colocar o debate, por trazer esse problema, né? Depois o Facebook começou a falar, nós estamos tentando fazer no Brasil, e de repente o Facebook anunciou que tinha feito no Brasil, fez essa mesma base, né? E aí criou o Political Content Ads, página do Facebook que liberava. E o TSE fez, o que o Facebook tentou fazer foi facilitar para o político, para o candidato que ia fazer a propaganda na base dele, até a registrar o gasto de campanha perante o TSE. Então, a única regra que existe é o seguinte: durante o período eleitoral, só pode fazer propaganda o candidato ou o partido do candidato. Se você quiser gastar dinheiro do seu bolso para promover um candidato, você não pode. Nem nada. Se você quiser ir para o semáforo ali entregar panfleto com dinheiro do seu bolso, você não pode. Você tem que doar para o partido. Certo? Então, o TSE estipulou que essas propagandas dentro das redes sociais tinham que ter, então, o CPF do candidato ou o CNPJ do partido. E depois tudo isso tinha que ser declarado, né? Olha, aqui o quanto que eu gastei dentro das redes sociais. Ali uma propaganda do Anastasia, não sei se está dando para ler de cinza, bem pequenininho, talvez essa é a intenção mesmo, né? Fica escrito lá, propaganda eleitoral e tal, tá de cinza ali, logo debaixo do nome dele. Aqui está com um destaquezinho, uma propaganda exemplo. E aí, o que a gente fez? Ótimo, né? O Facebook fez uma coisa bem semelhante com a gente, era o que a gente achava que seria um caminho e acabou que isso está implementado hoje em quanto é país também, essa base de dados pública de propaganda política. Porém, é uma propaganda autodeclarada como política. É aqui o candidato chega e fala, eu estou fazendo uma propaganda política no Facebook. Mas se o candidato não for uma propaganda com notícia falsa, às vezes não é nem sobre um candidato, ela é sobre uma ideia. Lembra das propagandas russas que eu mostrei, que elas eram sobre temas divisíveis e não sobre candidatos? Né? Então isso daí, ninguém vai poder processar, ninguém vai poder falar nada, você está divulgando uma ideia, nada a ver, ligada à religião, ligada a aborto, ligada a armas, quer dizer, você está falando de candidato nenhum. Então, a gente fez uma coleta desses dados aqui, de propagandas oficiais, porque são propagandas oficiais que os candidatos fizeram aqui no Brasil. E aí é uma base gigante. E essa base gigante, né, centenas de milhares de propagandas, serviu para a gente treinar um algoritmo de machine learning que utiliza deep learning. No caso, como a base é grande, a gente precisa de uma base grande para usar deep learning. A gente treinou esse algoritmo e aí a gente tinha um algoritmo de detecção de propaganda política. Esse algoritmo a gente rodou na base de dados que a gente coletou com um plugin. Identificou várias propagandas ali que são políticas, mas não foram declaradas devidamente como políticas. Né? E aí a gente fez um artigo científico mostrando isso, a gente identificou algumas propagandas irregulares, que eu ainda não sei o que faço com elas, eu não divulguei isso, não divulguei as propagandas, mas a gente pegou esse artigo e a gente liberou os códigos como forma, né, o título do artigo é um sistema independente que permite auditar, certo? Então a gente acha que liberando os códigos, liberando esse algoritmo, outros podem reconstruir o que a gente fez e ter outros sistemas independentes como esse auditando. E a gente mesmo quer continuar mantendo esse projeto. Essa foi a nossa contribuição nesse espaço. Então, daí talvez o que a gente fez, né, ao colocar o sistema no ar, com bastante cuidado, a gente também fez as contribuições científicas aqui, porque está desenvolvendo, é uma área, não existia o algoritmo para detectar propaganda política, quer dizer, tudo isso foi criado, né? E pode inclusive ser usado pelo próprio Facebook, se o Facebook quisesse identificar a propaganda política. Ele não quer entrar nesse mérito, e talvez nem deva, né? Porque aí ele passa a ser um árbitro de o que pode e o que não pode, certo? Então por isso que ele permite o autodeclarado, né? É tudo muito complexo, tem que pensar ao lado deles também. Eles não querem, a gente não quer o Facebook decidindo o que pode postar, o que não, como propaganda política, certo? Bom, passando para o WhatsApp, né? Primeiro é o seguinte, o WhatsApp é super popular em vários países, está ruim ver esse verde aí, mas Brasil, Argentina, Itália, Espanha, Alemanha são onde o WhatsApp é extremamente popular e dominou, né? Como aplicativo de troca de mensagens. Na Canadá, Estados Unidos, México, nem tanto. Nos Estados Unidos, por que o WhatsApp não é tão popular assim? Acaba que, quando o WhatsApp chegou aqui no Brasil, a gente pagava para trocar mensagem por SMS. E os planos nos Estados Unidos costumavam incluir isso gratuitamente.
Então, quando o WhatsApp chegou aqui, todo mundo, uau, vai ser de graça, e abraçou o WhatsApp. Nos Estados Unidos não teve esse interesse todo, então talvez deu espaço para outros aplicativos, para outras coisas surgirem, mas o outro já é do Facebook também, que é o Messenger lá do Facebook, né? Então, ele de certa forma domina a coisa toda com aplicativos diferentes. Mas tem outros, Telegram, tem Viber, né? O Gabby está lançando um dele. Bom, interferência. O que a gente fez no caso do Facebook? No caso do WhatsApp? Vamos coletar, né? Primeiro a gente ficou um tempão pensando o que fazer. O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagem, onde as mensagens são criptografadas, certo? Então, não tem como eu saber o que duas pessoas estão conversando dentro do WhatsApp. Mas o WhatsApp, ele cria umas features de redes sociais. Ele permite que você passe o conteúdo para frente, né, que você mande para várias pessoas. E ele permite a criação de grupos públicos. Ou seja, você pode abrir uma URL para o link, a partir daí ele é público, digamos assim, e a pessoa posta aqui no Twitter, posta em algum lugar chamando as pessoas para entrar, convocando pessoas para participar daquele grupo, né? O que a gente fala, olha, quando alguém divulga no Google, né, se a gente conseguir achar no Google ou no Twitter algum grupo, ele vai ser um grupo público. Essa é uma definição que a gente trouxe. Vamos chamar isso de grupo público. Quando a gente conseguir encontrar ele for publicamente acessível através de alguma máquina de busca, a gente considera esse grupo como público. E aí a gente entrou nesses grupos e começou a coletar os dados que eram compartilhados dentro desses grupos. E tomando cuidado de anonimizar e tal, né? A gente focou em grupos relacionados, na prática é o seguinte, antes disso aqui acontecer, a gente estava coletando uma série de grupos que a gente encontrou. E aí teve a greve dos caminhoneiros. E a gente estava com esse dado. Rapidamente a gente subiu um servidorzinho bobo que só mostrava o conteúdo mais popular primeiro e passou isso para uma jornalista da BBC para ouvir feedback, para ver o que ela achava, para ver se a gente tinha uma ferramenta que poderia ser útil. Ela escreveu uma reportagem super legal, bem explicando como que havia difusão de informação. A greve acabou. Não, a greve não acabou não, continuem aí, aquela confusão sendo trocada no WhatsApp. Vocês lembram disso? A greve tinha acabado, mas o povo continuava nas estradas por causa disso, né? Eles estavam comunicando principalmente por WhatsApp. E ela explicou muito bem ali, e ali a gente meio que sacou que, olha, esse negócio vai ser útil para as eleições. E a gente preparou um sistema que mostrava, até ouvindo o feedback dela, ela falou assim, olha, o jornalista quer a informação que está viralizando, para ele checar. Então só isso, a gente botou o conteúdo todo dia, a gente baixava os dados, gerava uma lista dos mais populares daquele dia e exibia isso para os jornalistas. Ali tinha muito conteúdo que talvez podia expor alguém devidamente, coisa assim, a gente ficou com receio de abrir esse sistema para qualquer um, na nossa linha de dar transparência. Então a gente bolou a seguinte regra, vamos dar acesso apenas para jornalistas com linha editorial e para agências de checagem de fatos. Aí foi passando para eles vão pedindo, a gente criava a conta e por aí vai. Hoje tem mais de 200, 250 jornalistas que acessaram isso daqui, eu abri para pesquisadores também. Na época, se não me engano, durante as eleições, deu 150 jornalistas e 5 agências de checagem chegaram a pedir o acesso. A Lupa e o Comprova listou a gente, o monitor de WhatsApp, como um parceiro do site do Comprova. Eles usaram muito o sistema, né? Então, 350 grupos, aquilo é uma imagem do monitor, numa reportagem da revista Piauí que tinha acesso ao sistema. Num dos vídeos do Gregório lá, ele mostrou a reportagem da revista Piauí, é um print do nosso sistema, né, mostrando algumas imagens, um ranking de imagens. 350 grupos monitorados, grupos sobre política, né, e assim, uma coisa importante é que a gente não sabe o quanto esses grupos são enviesados, quanto eles são representativos do todo. Isso a gente deixava muito claro, porque muitos jornalistas vinham falando assim,
Então, tem mais grupo pró-Bolsonaro do que pró-Haddad, a gente não sabe. É o que a gente conseguiu encontrar, a gente nem conseguiu entrar em todos, é uma visão pela fresta que a gente não sabe o viés dela. Então a gente tomava sempre esse cuidado de tentar explicar para nada sair distorcido em cima disso daqui, né? Então a gente falava, serve principalmente para checagem de fatos, para dar uma ideia do que está acontecendo ali dentro. E a gente organizou por imagens, vídeos, áudios, links e textos longos. É uma aba, você clica e você vai ver os populares do dia naquela mídia. E eu peguei uns exemplos aqui para mostrar. Isso aqui, esse tipo de coisa tinha demais. Isso é uma notícia falsa? Não, é uma sátira, certo? Se vai continuar existindo, tem que continuar existindo. É uma sátira, é piada, e por aí vai. Isso aqui era aos montes, boa parte do conteúdo era isso, né? Mas, principalmente quando foi chegando ali bem perto da eleição, a coisa foi partindo para a imagem alterada, para muita coisa distorcida mesmo. Aqui um exemplo que eu peguei de uma notícia falsa. Essa é uma notícia falsa. Repara que é uma foto de uma tela de computador, né? E a notícia, o cara pode ter copiado, provavelmente foi o que ele fez, copiou o HTML, editou, viu no computador o HTML alterado e bateu a foto daquele HTML alterado. Muito fácil de fazer, muito simples. E aí ele passa com alguma veracidade. Olha que acabou de sair o site da Globo, ele pega fogo, espalha. E o que é interessante é que assim, a gente talvez não tenha essa noção tão clara, né? Só de vocês estarem envolvidos, interessados nessa palestra aqui, já diz um certo viés de quase todo mundo aqui. Esse viés que eu falo é que há uma boa parte da população que realmente tem um acesso muito limitado à internet, e talvez esse acesso ele ocorre só via o celular, e esse celular, a maior parte dos planos que saem hoje, ele sai com WhatsApp, Facebook e Instagram ilimitados. Mas se o cara quiser buscar pelo título dessa notícia e ver se ela realmente está lá no site da Globo, ele não tem como, porque ele não tem acesso à internet para isso. Ele tem acesso ao WhatsApp, mas não tem como checar, certo? E mesmo se ele checasse, talvez já saiu do site da Globo, se deve ser verdade, quer dizer, é fácil de entrar de acreditar, e reforça, às vezes, uma crença, né? Aí que passa para frente mesmo. Bom, não vou mostrar exemplos demais não, mas esse é um da Dilma com o Fidel, ali uma imagem do cara que esfaqueou o Bolsonaro num movimento em alguma passeata do PT. A gente monitorou grupos pró-Haddad, pró-Bolsonaro, pró-Ciro, mas realmente o volume e até o engajamento que resultou, no final das contas, que ganhou a eleição foi o Bolsonaro, então tinha muito mais ativista dentro dos grupos, pessoas muito mais engajadas, o volume era avassalador pró-Bolsonaro. Por isso que acaba que as mais populares, as coisas ficam bem voltadas. Mas tinha notícia falsa de todos os lados, só não tinha o mesmo engajamento. Aqui um vote 17, vote Lula 17, né? Isso é bobagem, mas eu penso que na eleição municipal, uma coisa assim, isso tem certo? Você divulga um monte de santinho com um candidato, com o número de um candidato, isso pode ser um negócio perigoso. Aqui, o que a gente fez? Pegou as top 50 imagens do período eleitoral e deu para uma agência de checagem e pediu para eles rotularem. A gente separou o que o monitor mostrava do dia. A gente pegou top 50 num período longo e pediu para eles rotularem. E a gente fez uma parceria mesmo, combinou que a gente poderia usar esses dados na pesquisa nossa e tal, e eles puderam fazer essa reportagem aqui. O que eu achei interessante é que eles olham a conclusão deles. Imagens falsas mais compartilhadas no WhatsApp não citam presidenciáveis, mas buscam ratificar ideologias. Então foi bem na linha das propagandas russas, né, que a gente já tinha analisado. As propagandas não atacaram elas não estavam atacando tanto Bolsonaro e Haddad, ou o que quer que seja ali, né, Lula e tal. Eles estavam atacando muito mais questões ideológicas relacionadas à igreja, feminismo e por aí vai. Essas são as imagens mais populares. A gente pegou essas imagens, esses números, e escreveu um artigo depois que explicava como que elas espalhavam,
E a gente fez uma análise bem mais profunda num artigo científico com o nosso grupo. Olha, eu esqueci de falar no início da minha palestra aqui, né? Isso aqui eu estou apresentando como coordenador do projeto. É um grupo de pesquisa enorme, com outros professores, Jussara Almeida, Pedro Olmo, vários alunos de doutorado, de mestrado, né? Que estão envolvidos nisso daqui, né? O grupo Laboratório Locus. Eu estou apresentando aqui um apanhado de resultados do grupo todo, não foi eu, foi quem dera. Quem dera não, né? Quem sou eu para fazer esse tanto de análise, tá? O que a gente viu aqui sobre esses grupos públicos? A gente montou nesse grafo aqui, cada bolinha é um usuário que apareceu nos nossos dados e a gente liga eles quando eles aparecem no mesmo grupo. O que a gente percebeu é o seguinte: os grupos eles são como uma porta de entrada para a desinformação atingir até os grupos privados e eles conectam ativistas, pessoas que realmente querem apoiar determinados candidatos. Esses são os mais suscetíveis a espalhar uma notícia falsa, porque não interessa se é falsa, ela vai eleger meu candidato e passa para frente, certo? Então, eles são, fala-se muito de disparo em massa. Eu penso que os disparos em massa poderiam atuar bem, dentro dos grupos públicos, e daí para frente os grupos públicos fazem um papel sozinho. É um mecanismo de atingir a população toda muito rápido. A gente estava monitorando 350, havia um número muito maior de grupos públicos. E as próprias campanhas, elas faziam isso. Campanha visita lá os rincões do Brasil todo, e aí os assessores vão ajudar o candidato, vão pegar aqui, vão criar um grupo das pessoas aqui interessadas nessa cidade, aí é mais um grupo, e aí eles põem um acesso direto com outros, cria-se uma hierarquia, a coisa tinha uma estrutura. E então, depois que a gente entendeu como que a coisa estava acontecendo, entra pelo grupo público, espalha, há uma estrutura ali de conexão entre os grupos e por aí vai, a gente falou, o que a gente pode fazer para ajudar? Naquele ponto faltava poucas semanas para a eleição, a gente não tinha muito mais o que fazer mesmo, não, já estava todo mundo com voto decidido, mas em termos aqui no caso é o combate à notícia falsa. O que a gente pode fazer para enfrentar o problema? A gente estava tentando esse exercício o tempo inteiro. E surgiu a ideia seguinte: e se a gente conseguisse limitar o espalhamento da informação? O WhatsApp, há um tempo atrás, teve uns casos de linchamento na Índia, em que surge um boato de que determinada pessoa está roubando criança, não sei o que e tal, e aí posta uma foto que não dá para ver a pessoa direito, e de repente estão matando pessoas ali, entendeu? E não é tão simples assim, não, às vezes é ligado à religião e tudo, aí tem uma pessoa caminhando que eles falam, é ela, pronto, já era. Então teve caso de linchamento, e a coisa ficou tão preocupante quando aconteceu isso na Índia, que o governo ameaçou uma intervenção. E aí imediatamente o WhatsApp reagiu e fez um limite para 20 no forward, que é o repasse das mensagens. O que você recebe, você só pode passar para 20 pessoas. Mas se você salvar a foto ou o vídeo no seu celular, aí você pode passar de novo para quando você quiser. É um pouco, só vai dar mais trabalho. Mas é um limitador, tá? É um limitador. Então, a gente falou, e se o WhatsApp, num período eleitoral, fizesse um limite do forward maior, Então, eu escrevi algumas opiniões, me juntei com o pessoal da Lupa, que já tinha checado aquelas 50 mensagens, e com o Pablo Artelato, que é um jornalista da Folha e professor da USP, e a gente escreveu um artigo de opinião no New York Times, expondo esses pontos, esses 3 pontos. O primeiro era que devia limitar não só o forward, mas o broadcast. O broadcast é você pegar uma imagem, e aí você pode mandar para um número enorme de pessoas. Na prática, você pode mandar para 256 pessoas, e essas 256 pessoas podem ser grupos, ou seja, você pode atingir 65 mil pessoas rapidinho. Então, quando o cara se organiza para fazer o disparo em massa, nem precisa ser automatizado, é ok mesmo, ele pode ficar fazendo e vai muito longe. Então, essa era uma coisa que deveria limitar. O segundo ponto a limitar é o forward, que é o repasse. Tá? Então, fizemos essas opiniões, escrevemos, o artigo saiu, teve uma reação positiva e teve uma reação negativa, Surgiram outras opiniões após isso, falando que isso seria uma censura, que não deveria fazer nada daquilo que a gente falou.
né? Opinião, a gente deu a nossa opinião, outras pessoas deram opinião é para isso, né? E aí, mas o que foi interessante desse artigo, né, é que foram 2 dias depois, ou 3 dias depois, o WhatsApp baniu mais de 100 mil contas na rede, baniu mais de 100 mil. E aí, essa questão de essas eleição, eu vejo todas essas estratégias de desinformação como é uma corrida antagônica, há uma solução, a gente chama isso de adversarial em inglês, né? Há uma estratégia, né, que é criada numa eleição e a gente aprende com ela. Na eleição seguinte, vem mecanismos de defesa para ela. Aí ela muda, ela vai para outro caminho, vai para outra rede, usa outra estratégia, então é adaptável, certo? Então é interessante ver as reações, né, porque a gente acabou estudando o fenômeno muito a fundo aqui no Brasil e fazendo o fenômeno ser entendido melhor, né, e outras reações a isso foram acontecendo. Então o WhatsApp, ele implementou o limite que a gente sugeriu naquela carta, em janeiro. Já tinha passado as eleições, mas outras virão, outros países e por aí vai. Implementou no WhatsApp todo. Implementou o limite para 5. Alguém já foi barrado aí pelo limite? Começou a mandar, só pode mandar para 5. Não? Acontece, gente. Um negócio muito interessante, você quer mandar. Eu estava uma vez renovando minha carteira de motorista, o cara do meu lado começou assim: palhaçada aqui, agora limitaram esse negócio para 5 envios. Foi mal. Nas eleições espanholas, já no início do outro ano, o WhatsApp suspendeu uma série de contas de um dos partidos por envio em massa, por estarem criando uma estrutura semelhante a essa que a gente viu no Brasil. Quer dizer, o WhatsApp passou a atuar nisso. E o WhatsApp não sabe o que é o conteúdo que 2 pessoas estão conversando, mas ele tem uma ideia do volume de mensagens trocadas entre as pessoas. Ele consegue encontrar os pontos fora da curva, possibilidade de automação e tudo mais, né? Pessoas que mandam demais, ele consegue fazer cortes ali. Mas, pensando mais para frente, né? Esses problemas resolveram, né? Esse limite no forward resolve o problema? Para tentar responder isso, a gente pegou esses dados que a gente tem, essas redes que a gente tem, e a gente usou uma simulação de um modelo de epidemiologia. A gente está ouvindo falar muito aí do coronavírus. A ideia é semelhante, só que o vírus aqui é uma desinformação, é uma simulação. O que a gente fez? A gente divide a população em susceptíveis, que podem ser infectados, as pessoas que foram expostas àquela desinformação, ou seja, receberam no celular delas, e as pessoas que foram infectadas, ou seja, começaram a passar aquela informação para frente. A gente fez uma interpretação de espalhamento de doença para espalhamento de informação nessa mesma rede que a gente tem. E a gente simulou, né, como é o espalhamento nessa rede se não tem limite nenhum no forward. Tá, em X de tempo, todo mundo seria infectado, né? Aí a gente fala, e se eu colocar o espalhamento limitado a 5? Né? E se eu colocar o espalhamento limitado a tanto? São simulações, é para a gente responder pergunta do tipo, e se? Né? E uma das coisas que a gente olhou é o quão viral, um fator ali, é o quão viral é aquela desinformação, esse parâmetro ali, esse alfa ali, entre o susceptible e o exposed. Então, se ele for muito viral, né, todo mundo vai ser exposto e acaba podendo pegar a doença. Então, a gente simulou isso daí e a conclusão nossa é que o atraso que o limite forward 5 impõe é significante. Ele é muito benéfico. Porém, ele não resolve quando a informação é muito viral. Com informações pouco viral, ele ajuda bastante. Tanto é que a gente fez esses experimentos com dados reais do Brasil e da Índia, e os da Índia já foram coletados após a mudança do forward. E lá,
o número, o espalhamento lá está bem menor. Quer dizer, já houve, a gente consegue perceber um impacto significante no espalhamento das mensagens, quer dizer, o padrão mudou, certo? Bom, eu já estou próximo de encerrar aqui. Esse foi o projeto que a gente criou, Eleições Sem Fake. Tem outros sistemas que estavam no ar, tinha um monitoramento de bots no Twitter, também, tinha outras coisas que a gente colocou no ar, mas que eu acredito que esses dois aqui são os que a gente conseguiu, são os mais difíceis de fazer, e aí a gente entrou mais a fundo nesses dois, que eram os mais desafiadores, onde o problema também era mais relevante. Quem pode utilizar isso daqui pode se beneficiar, né? Eu acho que os próprios partidos políticos, candidatos, né? As equipes de checagem, jornalistas, eleitores, quer dizer, é um projeto que não é só um resultado acadêmico, mas também ele visa ter um impacto social, né? De realmente trazer uma informação a mais para as eleições. Eleições municipais, a gente está tentando colocar o projeto no ar nas municipais. O problema é que, como é que a gente vai monitorar grupo público em cada cidade? Inviável. A gente vai conseguir pegar 2 cidades aí, São Paulo, Rio, talvez. Assim, a minha expectativa é que as campanhas de desinformação elas são muito agressivas num ambiente polarizado. Sem a polarização, elas acontecem, mas a efetividade está quando tem essa coisa divisível, tem ideologia junto, é o que engaja o ativista, as pessoas, faz todo mundo brigar e virar essa bagunça toda. Então, eu acho que Rio, São Paulo são ambientes que a gente tem que ficar atento. E as propagandas, o plugin que a gente criou, ele se torna muito mais relevante quando você pensa em eleições municipais. Porque a gente fez um monitoramento baseado em voluntários. Os voluntários são basicamente do Sudeste. Por exemplo, eu não tenho ninguém, eu não tenho quase ninguém do Norte que instalou, né, plugin. Então você não vai ter uma amostra numa cidade lá, né? Talvez da capital, uma cidade menor e tal, não vai, a gente vai ter nenhuma amostra para saber se está acontecendo alguma coisa irregular e tal. Então os TRS e tal estão numa situação muito complicada. O ideal mesmo é que isso aqui fosse abraçado por Ministério Público Eleitoral, tudo quanto cidade, estado, para poder ter monitoramento. Por isso que a gente liberou o código para ver se é essa a ideia, que é pesquisa que outros implementem, que a gente fez. Que ganhe força. É isso, deixa aqui o URL da página, meu e-mail, se alguém tiver interesse nesses tópicos, estamos juntando forças. Bom, gente, perguntas do Fabrício? Em relação ao trabalhar a parte fake das eleições, a aplicação nacional não seria o mesmo tipo de aplicação que seria no municipal ou mesmo em relação ao Estado? Você fala como assim, a aplicação no próprio algoritmo, só que o que limitaria seria a questão geográfica da localização. No caso do plugin, a gente precisava de voluntários, pessoas instalando. É esse o esforço. Para ter um monitoramento do que aconteceu na cidade, várias pessoas ali teriam que instalar. O segundo, é lógico que assim, há uma limitação, vamos supor, se todo mundo resolve instalar, né? Se a gente é bem sucedido, fala o efeito William Bonner. O William Bonner fala para todo mundo instalar no jornal. Pronto, eu não sei nem se a gente tem servidor para isso. O problema pode ser outro. Menos gente instala, por favor. Mas eu acho que esse é o problema menor, a gente corre atrás, né? Mas o negócio é engajar, porque a pessoa tem que instalar um plugin e tudo mais. Outra coisa, todo mundo acessa via celular, e aí o plugin não funciona ali. Ele é um plugin de navegador, no computador. Então a amostra que a gente consegue ter é essa. Mas no caso, esse algoritmo não poderia ser trabalhado para ser aplicado no celular? Porque eu acredito que hoje em dia o acesso ao computador ele é muito limitado. Quase ninguém entra no computador para
ficar fazendo essas análises em Facebook ou no Google, ou esse tipo de pesquisa? É uma boa pergunta. Eu preciso checar o quanto que dá para fazer isso para dentro do celular, porque na prática, em 2018, a gente achou complexo e foi para a solução mais simples, até por questão de tempo, para conseguir botar os sistemas no ar e tudo, né? É realmente importante se a gente conseguisse botar isso funcionando dentro do celular, mas vai um desenvolvimento diferente, né? Aí vai um desenvolvimento diferenciado aí, que a gente teria que fazer. Mas eu acho que sim, né? O plugin deveria funcionar tanto no celular quanto no navegador. E já no WhatsApp, eu aí já acho que é bem complicado mesmo. A gente conseguiu fazer um monitoramento de 350 grupos públicos com celulares que a gente tinha ali à disposição de um outro projeto que já tinha encerrado e tinha os celulares do projeto. A gente foi lá e fez. Alguns celulares foi suficiente para fazer um monitoramento. Então, assim, tem uma limitação de hardware aí, de comprar celular, de entrar nesses grupos. Não é tão trivial pensar em monitorar uma infinidade de cidades. O WhatsApp seria difícil. E pode acontecer, né? Imagina assim, uma cidade do interior, um grupo de pessoas começa a se organizar para apoiar um candidato, até aí tudo bem, cria o grupo e tudo mais, mas na hora que chegar o calor das eleições é muito fácil um desses grupos falar assim, vamos inventar um negócio bem absurdo aqui sobre o outro para ver se espalha e quebra o filme dele, aí pronto, está feito, você fala. É difícil, até a agência de checagem atuar em velocidade, assim. Mas vocês têm a intenção de progredir esse desenvolvimento para o celular ou vocês pensam em se limitar o plugin ao rede de computador mesmo? A gente tem interesse, sendo bem realista, assim, é porque o grupo que a gente tem são de alunos de mestrado, de doutorado, de alunos que estão desenvolvendo a tese deles, né? Então, fazer qualquer coisa que tenha um desenvolvimento muito complexo, ele demandaria muito tempo de um aluno, é uma espécie de, certo, em vez de fazer um artigo científico, ele vai fazer uma aplicação que não entra na tese dele. Entra, mas ela é a cereja no topo do bolo, ela não é o bolo, certo? Então, ideal mesmo é que a gente tivesse mais recurso, e aí a gente teria um desenvolvedor, uma coisa assim, contrataria uma pessoa do mercado, esse é o mundo ideal. Aí a gente desce ali com certeza. A gente ainda não tem esse recurso, por isso que eu não tenho certeza se a gente vai fazer. A gente está falando sobre as eleições que vão ter agora, né, em 2020, mas eu queria saber também sobre Estados Unidos, para não te colocar numa posição tão difícil assim, de tentar prever 2022. Queria que você comentasse um pouco assim, o que você acha que pode acontecer, porque acho que desde do dia, talvez não do dia 1, mas do dia 2 de janeiro de 2019 já se fala, né, em 2022 aqui no Brasil. Mas eu queria saber sobre se vai existir algum esforço da parte de vocês para 2020, agora, 4 anos depois, nas eleições dos Estados Unidos também, como é que vai ser isso, quais são as suas expectativas e tudo mais. Então, a gente fez a gente acabou de soltar um artigo que faz esse algoritmo para identificar propaganda política e tal. Ele foi treinado com essa base gigante de propagandas brasileiras. Então, a gente não sabe se ele vai conseguir identificar alguma coisa nos Estados Unidos se a gente fizer uma tradução, uma coisa assim, porque muda os termos, muda o contexto, isso ainda tem que ser desenvolvido, certo? Mas tem base de propaganda das últimas eleições dos Estados Unidos, daria para treinar, dá para seguir a mesma estratégia, construir algo do tipo. A gente não partiu ainda para uma implementação do plugin lá, apesar de que assim, a gente, na verdade, quando a gente colocou a coleta de propaganda na língua inglesa, né, é que o plugin foi excluído da base do Chrome. Parece que foi imediato, assim, na hora que a gente começou a coletar também em inglês, o sponsor já que pegou, certo? Mas assim, a gente quer fazer alguma coisa ali sim. A contribuição que a gente deu até agora foi de liberar código e tudo mais, então alguém pode replicar o que a gente fez. Mas você vê, esse artigo, eu nem coloquei na minha página ainda, coloquei, mas deve estar atualizando agora, eu deixei lá, fazendo um upload para toda a minha página.
E eu coloquei esse artigo no archive, uma base, no repositório, né? Foi a gente colocar no archive, uma jornalista do New Scientist entrou em contato perguntando: vocês têm um algoritmo funcional para Estados Unidos? A gente falou: ainda não. Ele falou assim: nossa, se vocês forem nessa direção, me fala, eu vou fazer de tudo para divulgar. Quer dizer, já a segunda pergunta nessa direção, né? Talvez a gente devia focar um pouco em colocar algo nos Estados Unidos. Lá, eu acho que o maior perigo está nas propagandas dentro do Facebook. O mais crítico é isso. Tem um debate muito grande sobre liberdade de expressão, sobre o que pode ser feito. Então, aqui é diferente, a gente tem uma regra de período eleitoral, que todo mundo tem direito a fazer propaganda. Lá é bem solto, né? Então, pode fazer propaganda, pode contar mentira. O Facebook falou: eu não vou tirar as mentiras, não vai ser eu que vou ser árbitro disso. Então, vai acontecer. É uma catástrofe anunciada lá, de mentirada via propaganda no Facebook. E eu acho que nesse contexto, ter algo que bota numa base as propagandas que foram identificadas como política e abre isso, pronto, vai vir um monte de gente navegando nesses dados, extraindo informação de jornalista, pesquisador, mostrando o que aconteceu. Eu acho que pelo menos expõe a sujeira, certo? A partir do momento que expõe a sujeira, o cara vai, sei lá, pensa duas vezes antes de fazer, pode, né? Essa anonimidade que tá acontecendo aí é que está complicado. Essa vai ser a última pergunta, gente, para dar tempo para arrumar para a próxima apresentação. Sobre a pesquisa que envolve a eleição sem fake, mas a gente está tratando de notícias fake. E o mundo hoje ele está contra isso, contra qualquer tipo de notícia, tanto científica mesmo, né? Tem aqui no Brasil ridículo o tamanho de tanta notícia falsa levando para o lado científico. E eu queria perguntar se vocês têm algum plano para expandir isso além da eleição, se englobando a notícia em si, falando sobre notícia. Porque eu já vi vários lugares que estão contra isso, mas nada efetivo de fato, que ainda tem muito caminho a percorrer, mas eu queria saber se vocês já têm algum plano levando para esse lado. A gente fez um esforço nesse último ano de tentar identificar grupos públicos em que pudesse ter uma ocorrência muito grande de notícias falsas relacionadas à saúde. Então, houve nos Estados Unidos um certo movimento anti-vacina e a gente viu esse movimento anti-vacina começando a querer atuar aqui. O problema é que essas informações falsas, elas ocorrem, é diferente a dinâmica dos grupos públicos de política, onde o cara divulga lá no Twitter, vem apoiar o candidato e tudo mais, e aí todo mundo entra naquele grupo por um mesmo ideal. No caso de saúde, ninguém posta no Twitter, venha todo mundo apoiar a saúde, não existe isso, entende? Não tem um grupo que concentra os ativistas todos que querem ir contra a vacina, a gente não acha esse tipo de grupo fácil. Então ele espalha no grupo do condomínio, espalha no grupo, certo? A gente achou umas coisas lá, cura pela natureza, não sei o que, entrou algumas coisas lá, mas não tinha tanto ataque à vacina, assim, igual a gente esperava, muito difícil de achar informação. Então foi um trabalho quase do jornalista. No caso da política, ele vem pronto ali, né? Então a gente pegou um negócio muito mais fácil de trabalhar, né? De obter o dado. A gente viu, tem várias iniciativas surgindo que não são só nossas, assim. Eu vi uma agora, foi ontem, eu vi que acho que a Sociedade Brasileira de Física lançou uma espécie de página de checagem de notícias falsas. Eles estão fazendo isso para falar, gente, a Terra não é plana, mas a física teve que começar a explicar isso, né? Mas, assim, uma série de iniciativas, né? Política costuma atrair os ativistas, é esse o ponto. Então a gente consegue, de certa forma, achar quem está espalhando. Obrigado.